Boa noite, mais uma palavra de Deus para a sua vida. Estamos mais uma noite aqui, compartilhando a palavra de Deus para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? E o tema dessa noite é a corrupção geral do ser humano, né? Em Gênesis capítulo 6 em diante. Amém? Nosso irmão David já vai estar entrando também na live para estar compartilhando conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra. Então nós estamos continuando o nosso estudo, da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 6 em diante. Que você possa abrir o seu coração nessa noite, que você possa deixar que a palavra venha falar conosco, que a palavra venha falar com você. Abra o seu coração. Vamos lá. David vai entrar. Vamos lá, David. David está entrando. Aí, meu amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus, David. Mais uma noite, mais uma palavra de Deus para as nossas vidas, né, David? Como é bom estar meditando na palavra e que essa palavra venha entrar no nosso coração. Amém? Como é que você está? Como é que você passou a semana? Passei bem, cara, tranquilo. Pela graça de Deus. Amém. Em Jesus. Amém. Então tá bom. Vamos estar iniciando, David. Hoje nós vamos já pular para o capítulo 6, né? De Gênesis. Então a gente falou ali do Gênesis 4. Aí Gênesis 5 ali está falando da genealogia de Sete, né? Então, para o pessoal entender, é mais nomes, né? A geração até chegar, né, em Noé. Aí nós vamos pular, porque é uma continuação de nomes, né? Falando de gerações e gerações. Nós vamos continuar ali no capítulo 6, né? Eu acho que até dá para nós ler Gênesis 5, 29, né? Só para o pessoal entender ali onde chega a geração de Sete. Gênesis 5, 29, né? Você Sim. quer ler ou quer que eu leia? Eu leio, então. Amém. Glória a Deus. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Amém. E ali, pode ler, continuar o texto ali. E viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos. Pode ir lá. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Então aqui já está falando, né, da família de Noé. Então a geração de Sete, né, foi gerando filhos e filhos e filhos e filhos, chegou na família, na geração de Noé. E Noé era da idade de 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Então esses eram os filhos de Noé. Amém? Vamos ler o capítulo 6, que é o tema dessa noite, né, Davi? Eu falo Davi, David toda hora, né? Meu senhor, é David, né? Eu falo David, Davi. Lembra nas aulas? É David ou Davi? E você não. Sempre a mesma pergunta, né? No capítulo 6, a corrupção do ser humano. Nós vamos ler aqui um pouco, né? Alguns pontos. Eu não quero se estender muito. A gente sempre fala assim, né? Mas é o Espírito Santo que conduz, né? Então vamos abordar aqui vários pontos, né, desse capítulo,
né, observando o que Deus tem para nós. Lembrando que nós não somos nenhum teólogo, nós não somos nenhum mestre da lei, nós só estamos aqui estudando a palavra, né, David? Estamos aqui com uma simplicidade, coração aberto, estudando a palavra de Deus para que nós possamos ter um entendimento melhor, né, e crescendo também na graça e no conhecimento, né? Amém. Então eu vou ler ali o início, e a palavra de Deus diz assim, ó. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Olha só que Deus aqui, ele viu que o ser humano já estava se corrompendo. E aí aqui Deus já dá um limite de tempo, de idade, né, David? Dá uma olhada. Né? Porém, os seus dias serão 120 anos. Lembra que ali que nós estávamos lendo, Noé com 500 anos teve 3 filhos. Né? E aqui Deus já limitou. Né? Então foi culpa da corrupção do ser humano, né, que os homens abaixou o nosso tempo de idade, né? Porque, se eu não me engano, Noé morreu com 900 e lá vai bolinha, se eu não me engano, 930, por aí. Depois nós lemos ali, mas ele morreu bem velho. E imagine, aí Deus deu um limite de idade aqui, 120 anos, por causa já da inclinação do ser humano para o pecado, né, David? Ó, vou continuar lendo. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E olha só o versículo 6, hein? Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha, perceba aqui então que, ó, essa parte que eu acho muito intrigante aqui, ó, muito intrigante. Os filhos de Deus queriam as filhas do homem e viram que elas eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E depois haviam gigantes na terra. Olha só, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas do homem e delas geraram filhos. Então teve uma relação entre as filhas de Deus, como as filhas dos homens. Ó, filhas dos homens e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. Deus está falando também de gigantes na terra. Né? Nessa tradução não fala, mas aqui tem uma passagem que ele fala sobre os nefilins, né? A questão dos nefilins, que eram os gigantes daquela época. E aqui tem uma briga, David, teológica, né? Que eles estão falando da relação entre filho dos homens, né? Com filhos de Deus. Um exemplo, Eliseu aqui estava falando, tem muita linha teológica que eles falam que os filhos de Deus que relacionaram com essas mulheres, né, poderiam ser os anjos caídos. Né? Tem uma linha teológica que uma briga, né, explicando essa situação, essa passagem. Né? Porque aqui ele diz assim, os gigantes, olha só, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. Então, né, muitos, né, teólogos, eles trazem a linha de raciocínio que os anjos caídos se relacionaram com as filhas, né, de Deus, com as mulheres que estavam na terra. E Deus, ele não queria essa relação, né? Mas tem outra linha de pensamento, que os filhos de Deus que eles estavam falando era da genealogia de Sete, porque a genealogia de Caim não era filhos de Deus, já era aquela genealogia que se inclinou-se para o pecado. Então, por isso que eles
né, tem uma linha bastante teológica, mas aqui Deus revela esses gigantes, né? Então tem mais para frente, mais profundamente, nós podemos estudar sobre isso, sobre os gigantes dessa época, né? Será que haveria, David, gigante naquela época? Será que eles se relacionaram com as filhas de Deus, né? Com as mulheres, né, daqui da terra? Mas Deus não queria. Pode ver que Deus não queria que houvesse essa relação. Pode ver que os filhos de Deus queriam as filhas dos homens que eram formosas. E esses filhos de Deus, que é a intriga, será que eram os anjos caídos? Ou será que era a genealogia, né, de Caim, que queria as mulheres que eram os filhos de Deus? Né? Então, essa briga teológica, né, que vai levar aí numa discussão, né, nós vamos estudar mais para frente, mas de fato é que Deus não queria, David, essa relação, né? Você tem alguma opinião, alguma observação para dar sobre isso? Essa passagem, Deus não queria essa relação dos filhos de Deus com as mulheres dos homens. Fala um pouquinho sobre isso. Como você disse aí, como eu tenho uma Bíblia aqui em casa sobre a Bíblia do estudo, eu estava lendo ali antes de vir para cá, eu vi essa passagem das filhas, dos filhos de Deus, né? E como você falou, sempre tem essa briga teológica, né? E lá está escrito que esses filhos de Deus aqui comprova que são os anjos caídos, que se atraíram pelas filhas dos homens, e daí dessa relação de anjo com humano se vieram gigante, né? Porque a Bíblia fala que o tamanho dos anjos são de 6 côncavo, né? Que é 6 metros, 4 metros, não sei. Então, acho que não sei, né? Se tem essa briga aí, o que fala é quem mais isso, sabe. Então é uma... Depois nós vamos vir mais para frente com um tema somente sobre isso, né? Porque não tem, a Bíblia não relata, ela não fala, ela fala sobre isso, né? Mas, né, os teólogos e, né, os estudiosos comentam sobre esses gigantes, né? Os nefilins, né, que viveram na Terra e eram gigantes, né? E aí nós vamos trabalhar, tem muito texto aí, se nós formos trabalhar somente sobre isso, tem muito texto que fala sobre isso. Vamos dar um exemplo. Golias, né? Tinha vários homens na Bíblia que eram gigantes, né? Que estavam lá, né, naquela época. Então, a gente tem que separar um tema só para isso, né, David? Para falar sobre isso. Mas, de fato, que Deus não queria essa relação. E aqui no versículo 6, né, a palavra de Deus diz que, então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou o seu coração. Olha só, David. De tanto pecado, de tanta maldade, desde o início que nós temos estudado, é a primeira vez que Deus, né, mostra arrependimento de ter feito o homem. Imagine, David. Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Imaginem, Deus olhando lá do céu e vendo aquela relação, tudo ao contrário daquilo que Deus tinha planejado dele. Então, o fato é que Deus, ele ficou triste porque ele teve um projeto para nós, uma vida em santidade, e era um projeto para que nós pudéssemos viver em harmonia e alegria, né, em paz, né? Mas o diabo, que era a serpente, lá em Gênesis 3, acabou mudando, né, tudo aquilo que Deus tinha feito. Mas ela não venceu, ela só mudou aquilo que Deus tinha planejado. E desde ali, os pecados entrou no mundo e o ser humano começou a não mais obedecer a Deus e começou a se inclinar para o pecado. Por isso que ali eles começaram, né, os anjos caídos, né, começaram a se relacionar com, né, as filhas dos homens, e Deus não queria esse relacionamento. E aí a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e pesou-lhe o seu coração. É assim que Deus trabalha, David, quando ele vê os seus filhos errando, os filhos de Deus, né, caindo ou fazendo aquilo que ele não queria que fizessem, né? Deus entristece o coração. Ele fica triste porque ele não quer isso para nós. Ele não quer o nosso sofrimento. Deus não quer, né, que nós, né, se arrependamos lá na frente. Ele quer que nós vivemos em santidade.
Só que por causa do pecado, às vezes nós não conseguimos andar no caminho reto que Deus tem para nós. E aí o ser humano ele acaba se inclinando, David, para o pecado. Tô errado, David? Não tô errado. A gente sabe que assim a luta contra o diabo é todos os dias, né? Não é porque nós estamos aqui lendo a palavra que nós somos santos, não. Nós lutamos todos os dias contra, né, o diabo, né? Todos os dias o diabo vem contra nós, né? Contra cada um de nós. Ele vai tentar cada dia para tentar tirar aquilo que Deus tem para nós. Foi assim que aconteceu aqui. O diabo ele roubou, né, tudo aquilo que Deus tinha para nós. Ele acabou com o projeto do homem, né, de Deus ali no início. E aí desde lá, né, o homem começou a falhar, porque ele já não ouvia mais a voz do Senhor, né? O que você tem a dizer sobre isso? Dá um ponto aí, David. Como você está dizendo aí mesmo, aí o pecado, quando vem, ele faz de tudo para causar uma coisa ao contrário, né? Ao plano de Deus, as coisas que provém de Deus, que é para ser uma benção, mas ele vem e faz como se fosse um atrapalho, uma volta. Uma distração. Verdade. E é assim que Deus, né, que o homem acaba se afastando. David, lê o versículo 7 daí em diante. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Opa, então aqui, David, Deus já queria destruir tudo. Destruir tudo, ó. Sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, no ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Então Deus queria destruir tudo, David. Acabou. Vou destruir, não quero mais, me arrependi de ter feito. Olha só, hein? Pensamento de Deus, hein? Mas lê o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha só. Opa, então Deus, eu imagino Deus, nós temos que contextualizar. Eu imagino Deus falando assim, eu vou destruir lá porque tá tudo errado. Vou destruir, eu não quero mais. Só que daí ele viu, ó, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E ali no versículo 8 diz assim, 9, essas gerações de Noé era varão justo e reto e suas gerações. Noé andava com Deus. Olha só isso aqui. Deus estava, né, triste, querendo destruir tudo que ele tinha feito. E nos 2 versículos diz que Noé achou graças, né, ao Senhor e Noé andava com Deus. Olha a intimidade. Você vai olhar em toda a Bíblia, poucas pessoas que andou com Deus, né? Noé andava com Deus. Olha só a intimidade. Se eu não me engano, Enoque, né, também fala sobre isso, que ele andava com Deus, né? Era pessoas que estavam próximas de Deus, né? Sempre. Tanto que Enoque, ele não morreu, né? Ele foi, né, trasladado, foi direto para o céu, né, por causa da intimidade que ele tinha, né, com Deus. Então, perceba, amados, o que Deus, ele estava triste, querendo destruir o ser humano por causa da corrupção do mundo. Mas Deus achou graça nessa família, porque Noé andava com ele. E Noé já tinha uma família, né? Sem, Cã e Jafé. Então perceba que mesmo o ser humano pecando, errando, falhando, Deus achou, né, um varão justo. Uma pessoa que guardava, né, os mandamentos de Deus, guardava aquilo que Deus tinha. Acreditava no poder, que era Noé. Noé andava com Deus. Lê o versículo 11 para mim, David. A terra, porém,
estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olha só. Pode ler o 12. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha só. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e toda a terra estava cheia de violência. E viu Deus a terra que estava corrompida, porque havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus anuncia o dilúvio. Deus tinha um plano. O diabo tentou destruir, em Gênesis 3, o projeto de Deus. E mais uma vez, Deus queria destruir todo o ser humano que ele tinha feito. Então perceba você que às vezes pensa assim, Deus é amor. Deus é amor, mas ele também é justiça, né, David? Então, da mesma maneira que ele te ama, é a mesma maneira que ele te julga. Da mesma maneira que ele ama você, ele também abomina o teu pecado. Da mesma maneira que ele te ama, que ele te adora, que ele te levanta quando você está caído, quando ele estende a mão para você levantar, quando você está triste, ele é o mesmo Deus que vai condenar você. Então, nós temos que entender que Deus é muito justo. Se ele percebe que o filho dele não está andando mais no caminho dele, Deus ele vai pesar a mão. Ele ama, mas ele é justo. E ele acaba, meio que se olhando como se fosse um Deus severo. Deus é amor, ele é amor, mas nós temos que ter cuidado, né, com a graça. Porque muitas pessoas estão confundindo, David, a graça. As pessoas confundem a graça. Deus é amor, né, e querem viver uma vida, né, de pecado, uma vida de brincadeira com Deus, né, saindo, voltando, como se, né, Deus fosse uma brincadeira. Mas assim como Deus iria destruir, Deus pode fazer isso de novo. Ele pode julgar, ele pode fazer várias das coisas como ele tem feito. As pessoas não enxergam, né, as coisas que Deus tem feito. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que achar graça, né? Nós temos que ser como Noé. Deus tem que olhar lá de cima e ver graça em nós. Eu sei que tem muita coisa que nós temos que mudar. Nós somos falhos, somos pecadores. Eu não sou, né, nenhum profeta aqui para ficar falando, não sou exemplo para ficar cuspindo santidade, David. Mas nós temos que se arrepender dos nossos pecados todos os dias. Pedir misericórdia para Deus, David, para que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele venha nos lavar com o sangue dele. Que mesmo sendo falho, nós estamos aqui diante de Deus, né, pregando a palavra na madrugada, falando da palavra dele, não porque nós sabemos, não, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui divulgando a palavra do Senhor. Então, Deus, ele vai achar graça naqueles que estão fazendo a obra dele, fazendo a vontade dele, mesmo estando feridos, mesmo estando cansados, mesmo sendo injustiçado. Deus acha graça na pessoa que abre mão do mundo para fazer a vontade dele. E que as pessoas possam ser assim, né? Achar graça, né, em Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai olhar lá do céu e vai falar assim, não, lá tem pessoas ainda que andam comigo, que andam lado a lado com a obra do Senhor. E Deus está falando para você nessa noite, ei, não pare. Eu sei que é muito difícil a luta. Muitas vezes, isso aqui eu vou falar para você, David, muitas vezes eu já pensei em parar de pregar, eu já senti cansado demais, e às vezes com uma pressão muito grande, porque nós somos, né, nós somos espelhos para muitas pessoas, uma geração. E qualquer falha tua, qualquer erro teu, é como se fosse uma queda, né, muito grande. Então, muitas vezes eu pensei em abrir mão, falei assim, eu vou abrir mão, mas eu sempre pensei assim, não, eu não posso, porque o que Deus fez por mim é muito grande. Então, jamais eu vou parar de pregar. Se tiver que pregar cansado, eu vou pregar cansado. Eu muitas vezes cheguei e falei assim, eu não sei se eu vou fazer a live hoje, estou cansado, estou com sono, trabalhei o dia inteiro. Mas, quando eu começo a ler a palavra de Deus, ela me renova. Então, eu sei que o que Deus tem para mim lá na frente é bem maior, né, do que eu penso, né, uma vida eterna. Então, enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós estaremos fazendo a obra de Deus.
errar, falhar, todos nós erramos e falhamos. Mas nós temos que sempre continuar na obra do Senhor. O que eu percebo é que muitos obreiros, David, às vezes erram e falham, só que daí saem da presença. Param de fazer. Né? E nós percebemos que os discípulos, Pedro, negou Jesus, David. Ele negou 3 vezes. E ele não continuou depois? Deus foi atrás dele, Jesus foi atrás dele. E ele continuou. Ei, Pedro, edifica a minha igreja. Né? Continuou, e olha depois a primeira pregação de Pedro, mais de 3 mil almas. Então, o segredo é nunca parar. Sempre continuar. A adversidade vai ter. Luta vai ter. O mundo vai nos acusar. Vai vir pedrada de tudo qualquer lado. Mas nós temos que continuar, né, David? Então, David. Então, Deus anuncia o dilúvio a Noé, né? Dê para mim lá o versículo 13 em diante, então. Essa passagem. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gonfe. Farás compartimentos na arca de Bertumaras, por dentro e por fora, com bertume. E dessa maneira as fará, de 300 côncavos o comprimento da arca, e de 50 côncavos a sua largura, e de 30 côncavos a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côncavo a acabará em cima, e a porta da arca porás ao lado de fora. Falirás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo do céu. Tudo que há na terra expiará. Amém? Mas o versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrará na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Olha só. Lê o 19 ali para finalizar, que é importante. E de tudo o que viver de toda a carne, 2 de cada espécie meterá na arca, para os conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Então, o pacto de Deus era com Noé. Não era com os filhos, né? Era com Noé. Então, a família foi porque Noé era o escolhido. Então, ele levou os filhos, a mulher, né? E as mulheres dos teus filhos. Então, a família foi porque Noé andava com Deus. Então, olha isso aqui, é revelação, hein? Às vezes, toda uma família vai para o céu porque um só anda com Deus. Toda a família acaba indo porque um só escutou a voz do Senhor. E aí, aquela pessoa, ela vai levar e vai conseguir trazer com que a família entre no reino. Muitas pessoas, né, pegam carona. Que nem aqui eles foram, né, porque Noé andava. Noé era o escolhido. Nós não conhecemos o coração da família. Mas nós sabemos que Noé era justo. Então, você que é o cabeça da sua casa, porque o cabeça da casa, David, não é o homem. O cabeça da casa é aquele que está em Cristo. Se a mulher estiver em Deus, na casa, ela é a cabeça. Se o cara está fora da igreja e a mulher está na casa, ela é a cabeça. Porque ela está em Cristo. Ela é a cabeça, é o alicerce. Agora, se o cara está na igreja, a mulher está desviada, ele é o cabeça. Porque cabeça na casa é aquele que está em Deus. E ele é o alicerce para fazer com que aquela casa não caia. Porque às vezes uma pessoa de dentro da casa, pode ser uma criança, está dentro da igreja, buscando pela família. Aquela casa não caiu ainda, não desmoronou, porque aquela pessoa está buscando. E Deus
acha graça por ela e não deixa o diabo acabar com tudo por causa de uma pessoa. Então, para você que, né, às vezes está entristecido porque só você está buscando, só você está indo para a igreja, e aí você fica triste porque teu irmão não vai, teu pai não vai, tua mãe não vai, né, os teus irmãos não vai, e você fala assim, só eu estou indo. Mas continue buscando por a tua família. Continue orando por eles, porque Deus achou graça em você. E no momento certo, Deus vai puxar um por um. Vai puxar um por um, por causa da tua oração, por causa da tua busca. E você nem sabe, muitos estão na igreja hoje porque você iniciou, porque você começou. Antes mesmo de nós começarmos a pregar, você já pregava. Você já ia, você já fazia. E muitas pessoas se espelharam por causa daquilo que você começou. E aí você começou, muitas pessoas começaram aí. E a influência que nós temos, David, né, pela palavra. Nós, às vezes, estamos pregando aqui, mas muitas pessoas, às vezes, estão ouvindo a palavra, crianças, e vão querer fazer porque estão vendo a gente pregando aqui. Então, a gente influencia, né? Mas que nós possamos influenciar para o bem, né? Para a obra de Deus. Perceba, então, que Deus queria destruir tudo que ele tinha estabelecido, né, David? Sim. E ali, ele lança, né, para que Noé fale, né, espalhe que ia vir o dilúvio. E muitos ali, David, esse capítulo ele é muito extenso. Muitos ali zombavam de Noé. Creio eu que, se nós fazemos um estudo também da arca, que ela demorou para ser construída, muitos ali zombavam de Noé construindo a arca, porque demorou para fazer. E Noé sempre falando que ia vir o dilúvio, não é verdade? Vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. E pregando o evangelho. E Deus enviou os animais. Porque a ideia de Deus ali, David, era com que todo ser humano mau fosse exterminado, né? Certo. Ficou tudo para trás. Ele queria começar de novo. Vou levar só Noé, vamos levar só Noé e a família, porque o ser humano já se corrompeu. Vou acabar, né, com tudo, exterminar o pecado. Já mais uma revelação aqui. Quando Deus acaba o mundo, ele acaba com água, não é verdade? Verdade. Com água. Para exterminar o quê? O pecado. Por que nós descemos as águas, David? Por que nós se batizamos? É um simbolismo do dilúvio. Quando nós descemos as águas, a palavra de Deus nos diz que você renasce de novo. Nós renascemos de novo. Quando nós descemos as águas do batismo, a palavra de Deus diz que, né, nós morremos, né, para o mundo e nós renascemos em Cristo. É a mesma coisa que Deus fez no início, né? Por isso que nós se batizamos. Nós descemos as águas, porque a água leva o pecado embora. E a palavra de Deus diz que o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento e ele não lembrará mais. Então, é a mesma coisa. Deus trabalha a mesma coisa no Velho Testamento e também no Novo. Né? Ah, mas por que eu tenho que se batizar? Deus está exterminando todo o pecado. Você aceitou Jesus no seu coração, agora você vai se batizar, vai ser lavado. A palavra de Deus diz que você morre para o mundo e renasce em Cristo Jesus. É a mesma coisa que ele fez em Gênesis, não é verdade? É a mesma coisa. Se eu não me engano, né? A palavra de Deus diz que ali ficou 40 dias e 40 noites, né? De chuva. É isso, David? 40 dias e 40 noites. E Noé ficou ali com sua família. Porque Noé tinha achado graças a Deus. Graças ao Senhor. Toda aquela população, toda a corrupção do ser humano foi exterminada por causa do pecado dele. Porque eles não ouviram a voz de Deus. E isso acontece também nesses dias, David. Muitas pessoas não têm ouvido a palavra do Senhor. Muitas pessoas não dão ouvido para aquilo que Deus está falando e acabam, né, ficando fora da arca. Ficam fora do plano de Deus.
E às vezes nós se perguntamos por que que nós fechamos nossos ouvidos, David, para Deus. As pessoas zombavam de Noé construir na arca. Mas no final, muitos queriam entrar. E aí não dava mais tempo. É a mesma coisa agora, David. Muitas pessoas às vezes estão vendo nós aqui pregando e vai lá e fala lá, ó, os caras parece que é bobo, né? Pregando meia-noite sobre a palavra de Deus, falando que Jesus vai voltar. Estão dando risada. Só que uma hora de Jesus vai voltar. E aí as pessoas vão ver nosso Jesus no céu. E Jesus, ele diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Por que que Jesus fala isso, David? Porque todo joelho vai se dobrar. Não vai ter um que não vai. Por quê? Porque eles vão ver. Daí ele diz assim, né, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque hoje nós estamos aqui. As pessoas não estão vendo Jesus, não vão acreditar. Mas, quando Jesus aparecer no céu com um cavalo branco e os seus anjos, você acha que as pessoas vão se ajoelhar, David? Com medo? O barulho da trombeta? Meu Deus, Jesus vai cair no chão. Aqueles que estão fora da presença de Deus vão se derramar. Porque Jesus não falou assim, poucos vão. Ele falou todo joelho se dobrar. Todo. Porque vai ver o poder. Imagine você ver Jesus no céu, quero ver quem vai ficar de pé. Não vai ficar, Deus. Mas bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira receita, glória. Nós vamos estar lá. Em nome de Jesus, Deus, eita. Que nós possamos ir na primeira. Em nome de Jesus. Né? Porque nós não vimos, mas nós cremos, né? Nós sentimos. Não precisa ver. Nós já sentimos ele daqui dentro da gente. Amém? David, você tem alguma observação? Se tiver, pode falar, para nós estar encerrando. Então, só para... Eu vi 3 versículos muito interessantes aqui. Primeiro, no versículo 7 ali, como diz que Deus falou que vai fazer o seguinte, que ia destruir o homem e todo o animal que ele tinha criado. Aí na Bíblia, eu estava lendo essa parte, e disse bem assim, por que Deus destruiria os animais, se só os homens estavam pecando? Porque se não há homem para, aleluia, cuidar dos animais ali, ter uma dominância, os animais também não têm importância. Então Deus destruiria os animais, junto com os homens. Verdade. Até as aves do céu. E no versículo 8 ali, fala que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Se Deus fosse destruir toda a humanidade ali, voltaria de volta a Gênesis 1, como nós lemos, que haveria trevas sobre a face das águas, porque não haveria homem para fazer o que Adão no começo fez. E como nós estávamos dizendo ali sobre Noé na sua família, a causa da salvação da casa de Noé foi Noé, né? Porque ele era justo, ele era temente a Deus, ele fazia só as coisas que agradavam a Deus, como eu estava dizendo ali, né? Um homem numa família só, através de oração, através de cultuar a Deus, pode trazer a sua família de volta para a igreja, trazer de volta para Deus. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Boa observação, hein, David? Top, hein? Isso mesmo. É aquilo que Deus tem para nós. Você vê como que Deus é tremendo, né? E é muito grande, né? Essa passagem é muito grande, né? A gente for falar aqui é 1 hora, né? Vamos ler o versículo 9, que depois vamos resumir. Então, eles foram para a arca, ficaram 40 dias e 40 noites, né? Deus exterminou toda a corrupção do mundo. Leu Gênesis 9, para nós vermos o que aconteceu. O versículo ou o capítulo? Capítulo. Peraí, leu 8:21. 8:21, que é esse aqui, ó, eu achei bem interessante. O 8:21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse, o Senhor, em seu coração, não tornarei mais
amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, a sementeira, a cega, o frio, o calor, e o verão e o inverno, e dia e noite não cessarão. Aqui, perceba que Deus ele dá uma entristecida, né? Ele meio que se arrependeu, né? Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir a todo vivente como eu fiz. Né? Deus dá uma pesada ali, eu acho, né? Ele sente triste ali porque ele destruiu. Então Deus faz um pacto com Noé. Olha só isso aqui, ó. Leia aí o versículo no capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, das vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, o que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que vós tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povos, abundantemente na terra, e multiplicai-vos nela. Você vê? Deus, né, como se fosse Adão, né, estabelecendo tudo novamente, né? E aqui, no versículo 16, né, para o pessoal que não entende o que significa o arco-íris, né? O pessoal olha o arco-íris e não sabe por que serve o arco-íris. Lembra que Deus aqui, ele meio que se arrependeu de ter destruído o homem, então Deus ele faz um pacto com Noé. E olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 17, 9 e 17. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Olha que Deus mostra aqui, ó, no versículo 15. Lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Deus, depois que acaba o dilúvio, Deus manda o arco-íris. E toda vez que nós olhamos para o arco-íris, e o arco-íris, pode ver, David, que ele sempre vem depois da chuva. E olha como que Deus é tremendo. Depois que acabou de chover, Deus mostra o arco-íris para Noé, e ele fala para Noé: esse é o pacto de Deus com o homem. Toda vez que nós olharmos para o arco-íris, nós lembramos do pacto que Deus fez com o homem, que ele não ia mais destruir o homem dessa maneira, com água. E Deus, né, faz um pacto. Então, quando eu vejo o arco-íris, né, eu fico maravilhado, porque eu sei que pode ver que ele vem depois da chuva. Né? Depois que acaba, cessa a chuva, Deus mostra para nós lembrarmos do pacto que ele fez conosco. Né? Para você que não entende, né, para que serve o arco-íris. E aí Deus, né, deixa Noé para que ele multiplique, né, a terra novamente. Essa é a palavra de Deus, né, David, que nós temos nessa noite. Depois nós vamos continuar, né, mais para frente com temas. Nós vamos seguindo o que o Espírito Santo de Deus trazer para nós. E aqui foi o pacto que Deus fez com Noé para que ele pudesse encher a terra novamente sem pecado. Mas nós vamos estudar, nós vamos perceber que o pecado ele não cessou, David. Porque o pecado tinha iniciado. Deus até tentou, mas o pecado ele já estava no mundo. Então, mais para frente continuou, e nós vamos ver ali, né, que o pecado ele continuou, e Deus sempre vai intervir, né, entre o homem e o pecado. Nós vamos ver como que o pecado ele acabou destruindo, né, o projeto de Deus, e ele destrói até hoje. Né? Sempre vai ter Deus, homem e o pecado. O pecado ele vai ser uma luta até o final.
achamos que nós estamos longe do pecado, que o pecado não... Vai ser uma luta travada até o dia que nós formos embora com Jesus. Jesus, ele veio na terra, morreu sem pecado, mas ele lutou contra isso. E que nós possamos lutar também. Que essa palavra venha entrar no seu coração, que Deus, ele tem olhado porque você tem feito aqui na terra, ele tem olhado o teu caminho, ele tem olhado as suas lutas, e que você nunca se afaste dele, e que você nunca desobedeça aquilo que ele tem para você. Porque Deus, ele sempre se entristece, né, quando ele tem, né, visto o teu filho se afastando da presença dele. Espero que essa palavra entrou no coração de quem está ouvindo, né, e nós vamos, na próxima segunda-feira, trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. David, Deus abençoe a sua vida muito, né? Obrigado, agradeço a Deus por você tão novo, né? Buscar tanto a palavra de Deus, né? E Deus trazendo revelação para você, como, né, você sempre traz uma revelação ali, Deus mostrando, Deus te usando. Deus te use cada vez mais, né? Orem por nós, vocês que estão nos ouvindo, para que nós possamos continuar a pregar a palavra do Senhor e que Deus esteja protegendo todos nós. Vamos orar nessa noite e vamos orar, David, para que nós possamos achar graça a Deus, né? Que nós possamos achar graça aos olhos de Deus e Deus possa olhar lá de cima e falar assim: ei, aqueles andam comigo. E se tiver alguma coisa que nós temos que melhorar, que nós temos que tratar, vamos orar para Deus, para que Ele venha nos mudar, Ele venha nos, né, nos proteger, e que eles venham trabalhar na nossa vida, e aqueles que estão fora possam retornar. E nós vamos orar também para que muitas pessoas entrem na arca, muitas pessoas possam entrar na arca do Senhor, para que pessoas não fiquem de fora da arca dele, porque vai chegar um momento que muitas pessoas vão querer entrar e não vão conseguir. E Deus está dando a oportunidade para você voltar. Ele não vai mais destruir você assim, dessa maneira. Ele está dando a oportunidade de você escolher. Então, Deus não destrói, David. Quem se destrói é nós mesmos. Você tem uma oportunidade de ir para o céu ou para o inferno. Você que decide. Quero ir para o céu, vou para o céu. Quero ir para o inferno, vou para o inferno. Deus não manda ninguém mais. É nós que se mandamos. Quer ir para o céu? Sim, eu creio, eu quero. Quer ir para o inferno? Eu quero. É você que se manda. Porque quando você nega ir para um lugar, você acaba indo para o outro, né? Vamos estar orando, vamos estar encerrando, minha bateria está acabando. Vamos, né, agradecer a Deus por tudo. Amém? Seu Deus, querido Pai Todo-Poderoso, Pai, entramos na Tua presença agora, seu Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, seu Deus, por o Senhor estar sempre, Pai, nos protegendo de todo mal, e que nós possamos, assim como Noé, achar graça diante dos seus olhos. Que assim como Noé andou com o Senhor, que nós possamos andar contigo. Que o Senhor venha nos proteger e que nós possamos andar nos seus caminhos. E que o Senhor entre na casa do teu filho que está ouvindo essa palavra e que ele possa, Senhor Deus, escutar a tua voz e que ele possa dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado. Entra no coração, faça com que essa pessoa possa aceitar o Senhor. Repreenda, Senhor Deus, todo o mal. Repreenda toda ação do inimigo contra a vida dessa pessoa. Repreenda toda depressão, toda ansiedade. Em nome de Jesus, envie os seus anjos em cada lar e esteja protegendo cada filho seu de todo mal. Em nome de Jesus, te pedimos, nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Mais uma palavra de Deus para a sua vida. Se você quiser uma oração, quiser um pedido, deixa aí nos comentários. Nós vamos estar orando por vocês. Amém? David, Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira. Possamos estar aí mais uma vez com algum tema, né? E Deus vai, né, sempre colocando um tema para nós estar compartilhando com os nossos amados irmãos. Amém? Tem aí o nosso pastor Cabral. Tá aí o nosso pastor Cabral, da Soldados de Cristo, né? Esse pastor, olha, é benção. Deus abençoe seu ministério, né? Era uma das igrejas aqui que eu estava inserido, Soldados de Cristo, foi a igreja que eu comecei, né? E ali, muito antes de eu começar, David,
e eu era do mundo ainda, ele já, né, profetizava coisas na minha vida e eu era do mundo, porque Deus dava um entendimento muito grande para ele, né, e ele já conseguia ver uma coisa que nem eu via. Foi a primeira vez que eu preguei, foi na igrejinha dele, acho que tinha, né, poucas pessoas e ele mandou pregar e eu falei, eu não sei pregar, chega a tremia. E Deus tinha mostrado para ele, né, que eu ia ser um pregador, profeta de Deus. Deus abençoe a tua vida, pastor Cabral. Saiba que, né, Deus tem um ministério, né, gigante na tua vida e eu creio que ele vai te usar cada vez mais. Amém? Deus abençoe a cada um que estava nessa live e aquele que vai assistir. Amém? Mais uma palavra de Deus para a sua vida. Falou, David. Deus abençoe.